Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E minha convidada do dia é a atriz, autora, roteirista e apresentadora e maravilhosa Fernanda Torres. Oi, Fernanda. Tati, você tá a caminho dos 50, né? Ainda falta, mas você vai chegar lá, Tati. Falta 5 aninhos. Mas eu já tô imersa. Um pouco dessa sabedoria eu sinto que já chegou, assim, que eu já lido melhor com as coisas, eu já tenho pensamentos um pouco mais maduros e equilibrados do que eu tinha com 30, com 35, com 40. Muda, né? Muda muito, nossa. Eu já tô a caminho dos 60, né? Esse ano, em setembro, eu faço 59. Então, eu já tô chegando na outra maturidade. Mas 50, eu acho que muda muito ali a partir dos 40. Você vai ficando melhor, realmente. Sim. A minha primeira pergunta para você é uma coisa que eu fico aqui me debatendo diariamente. É se você consegue se sentir adulta o tempo todo e todos os dias. Acho que boa parte, assim, do dia eu finjo. Como é que um adulto ia agir aqui perante essa situação? E aí eu finjo. E aí, de fingir, às vezes, eu só copio o meu próprio fingimento, sabe? No dia seguinte eu falo, ontem eu fingi como era ser adulto, hoje eu vou copiar o fingimento. Mas, vários momentos do dia, eu sinto as coisas como uma criança, como uma adolescente, como uma jovenzinha de 20 anos. Como que é isso pra você? Você consegue se sentir adulto o tempo inteiro? Uma mulher com 50 e poucos anos o tempo inteiro? Olha, Tati, a última vez que eu me senti adolescente, eu acho que foi com 48 anos, quando eu lancei o livro, O Fim. Porque eu tive, assim, uma espécie de... Eu parecia uma debutante. E eu tive sensações na minha vida de adolescência, de novo. Que é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa perigosíssima. Porque geralmente dá em problemas graves. Então, acho que a última vez que eu me senti adolescente e debutante foi ali, há 10 anos atrás, com 48. Desde então, eu tenho gostado de ser adulta e eu tenho me sentido bastante adulta e gostado disso. Uma certa calma, você fica um pouco mais... Talvez niilista, talvez assim, você aceite melhor Cínica? Você se sente um pouco mais cínica? Não, eu era muito cínica aos 20. Eu fui ler Flaubert e virei uma pessoa super cínica. Depois eu me livrei disso. Não, pelo contrário. Eu sinto atualmente ter um amor genuíno, assim, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelas coisas dos meus amigos. Mas ele é mais maduro. Ele realmente não tem aquele frisson da adolescência, que a última vez que eu lembre foi há 10 anos atrás. Como foi com 48 quando você lançou o livro? Foi chato? Foi essa coisa do coração disparado? Foi uma tortura? Como você se sentiu? É exatamente isso, é um misto, tanto que depois eu escrevi A Glória e Seu Cortejo de Horrores, porque é exatamente isso, você sente aquela coisa adolescente, agora a vida é pra mim, o mundo é pra mim, eu tô vivendo a minha época, eu me apaixono, descubro a minha potência, uma coisa meio prepotente, e que sempre a vida depois te dá umas bolachas que você rapidinho volta. Então tem um lado que é mais... Que é bom, né, sentir essas coisas, esse sentimento adolescente, é maravilhoso, mas ele cobra um preço caro na vida. E ele não é prático, né? Não, ele é exaustivo. É aquela frase, que era uma frase do Bernard Shaw, de uma peça dos meus pais, o do Melor Fernandes, e uma hora ele dizia, e eu nunca esqueci, que diz assim, quando 2 jovens estão apaixonados, num estado de exaltação febril e patológica, a sociedade põe diante deles um padre e um juiz e pede que eles passem o resto da vida deles nesse estado anormal, deprimente, exaustivo. Muito
Muito bom, muito maravilhoso. É muito bom, porque é um estado anormal, deprimente, exaustivo. É igual, sei lá, bebedeira, você tem uma euforia, mas depois o preço é alto. Sim, sim. Então eu tô gostando da maturidade, assim. É um estado meio maníaco, né? Meio ciclotímico, meio hipomaníaco. Maníaco, né? Maníaco. Que a gente tem falta, né? Porque isso tem muito a ver com estar vivo, com se sentir vivo. Sim. Com gozar enormemente a vida, mas tem um preço. E hoje eu tô numa fase, nossa, assim, de casamento, de filhos, de trabalho, muito mais... Assim, eu usufruo das coisas sem ter que entrar num estado maníaco. Conscientemente. Sem tantos altos e baixos, e dúvidas, e intensidades, esse tipo de coisa. Ou grandes alegrias, sem euforia. Você não tem euforia. Às vezes você sente falta da euforia. Mas também você não tem a baixa. Você não tem a queda, né, dela. Então, eu atualmente me sinto uma pessoa madura. Eu não tenho mais aquele sentimento de que eu sou uma criança travestida de adulto. Hoje eu não tenho. E o que tem agora, nesse momento, no seu casamento que não tinha antes? Você tá há bastante tempo, né? Casada. Nossa, eu e a Andrucha, a gente já virou parente, né? Quanto tempo? Vai fazer 28 anos. Sei, vocês passaram por todas. Nossa. Vocês passaram por todas as fases possíveis. Todas, porque ninguém fica tanto tempo casado sem se separar muitas vezes. Assim, o Andrucha não é o mesmo de quando a gente casou, nem eu. Outro dia eu vi uma foto dele comigo, duas crianças. Então, e o Andrucha, ele é muito, sempre foi, assim, um complexo de Peter Pan enorme, que ele teve a vida inteira. E quando eu conheci, ele estava aceleradíssimo. Aquilo foi maravilhoso para mim, assim. Eu devo muito da minha vida, coisas que eu vivi ao Andrucha. Mas uma hora cansa. Sim. E a gente passou por milhões, todos os arranjos de casamento em duas casas, volta a morar junto, separados, tudo. E hoje a gente realmente está gozando um momento assim de calma. Coisa que não existia na vida da gente. Nossa, que delícia. E é bom. Ao mesmo tempo é meio senhor. Eu e ele. São dois senhores, sabe? Sim, muito bom. Fernanda, eu não acredito muito nessa coisa de preparar para uma próxima relação amorosa. Eu que já me separei, comecei com variadas pessoas, não tive a sorte de separar e começar com o mesmo. E aí tem todo esse discurso, né? Olha, você tem que se conhecer, você tem que se amar, ficar sozinha, se preparar, sabe? Como se você tivesse sempre que se limpar para uma próxima relação. E eu tenho um perfil, assim, que eu vou misturando tudo, eu vou como dá, eu chego ali livre, mas ao mesmo tempo meio presa na relação passada, eu chego forte, eu chego carente, meio infantil, meio cagada, chego pronta para amar e ao mesmo tempo claramente zero pronta para amar. E as pessoas parecem engenheiras de Excel para falar de amor, né? E eu só faço o que eu consigo. Você acredita no ficar sozinha, viver o luto, se preparar, chegar limpa e pronta para uma próxima relação? Ou você acha que a gente sempre chega meio cagada em tudo? Ah, não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não existe, né? Não existe. Você tá sempre cagado. Isso é a norma da vida. E eu, assim, eu sou filha de dois pais que nunca se separaram. Então eu não tinha nem isso no meu... como modelo mesmo pra mim. Sim. Então eu nunca consegui ficar sozinha. Pra mim sempre foi... Isso é curioso. Eu amo ficar sozinha, eu preciso ficar sozinha. Mas eu nunca consegui ficar sozinha. Era um estado que me apavorava de ficar sozinha. Eu amo a solidão e tenho pavor dela, igual. E uma vez a minha analista falou pra mim: você e o Andrucha são interessantes, porque vocês são casados pra poder ficarem sozinhos. Então eu acho que talvez a gente tenha se encontrado nisso, que ambos, na verdade, querem ficar sozinhos. Então são duas solidões acompanhadas. Vocês se fazem companhia na solidão, que lindo. Nanda, quando você perdeu seu pai, você passou por um processo de estreitar e fortalecer relações com quem é seu amigo há anos? Ficar mais próxima, agarrada a eles? Eu pergunto isso porque eu tô numa idade, 44, e meus amigos começaram a viver muitos lutos, perder pai, perder mãe. E eu percebo que
eles acabam um conforto e uma companhia e estreitam mais. Aquele amigo que tá na vida dele há 15 anos, ele saca, de repente, aos 45, que aquele cara é família dele. E que tudo bem a família dele começar nesse movimento de morre o pai, morre a mãe, mas assim, tem as famílias que continuam. E para além de casamento e de filho, você tem aquele amigo que tá na sua vida há 15, 20 anos, e aí você entende, te cai uma ficha de que esses amigos também são sua família. E eu queria entender se você tem esses amigos, irmãos da vida toda, e como é que você cuida da sua solidão, né? Você acabou de falar que gosta muito de ficar sozinha para criar, você precisa disso, mas tem medo da solidão. Mas como é que você cuida dela? Você mantém esses amigos por perto? Você ainda tem um núcleo familiar incrível, sensacional? Você frequenta muito esse núcleo familiar com a sua mãe, com seu irmão? Como que é? Como você cuida disso? Olha, no caso do meu pai é um pouco diferente, porque meu pai, ele teve uma longa doença. Ele teve uma mistura, assim, de depressão com depois uma questão neurológica. Meu pai, ele tinha pressão muito alta, então ele teve isquemias, né? Foi um processo muito longo, de 26 anos. Nossa! Então, quando meu pai foi, a gente estava se preparando para aquilo há muito tempo. Então, não foi assim um susto dos 40. E foi louco, porque foi no ano, eu tinha 42, quando eu tive meu segundo filho. Foi no mesmo ano. Então, ao mesmo tempo que meu pai estava indo, estava chegando o Antônio. E aí teve uma questão mais louca ainda na minha vida, e na nossa, que foi um enteado meu que teve uma questão gravíssima, que teve que fazer um transplante de medula. Ele foi desenganado. Nossa. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o Antônio, foram 3 anos de Natal e Ano Novo no Einstein. Foi uma coisa que nos marcou. Nossa. E teve uma hora disso que foi muito difícil, assim, porque o Andrucha e a Kitty, que é a mãe do meu enteado, totalmente envoltos naquilo, eu com o Joaquim pequeno, com o Antônio bebê, e eu achei que eu fosse pirar, não tinha ninguém para cuidar de mim, eu tendo que cuidar de muita gente, e Paula Lavigne me salvou. Paula Lavigne, assim, eu criei uma relação de irmandade com a Paula. Eu fui para Bahia, para casa da Paula, tava o César Mendes com o violão, e eu comecei a cantar com o Cezinho. Eu canto mal pra caramba, mas ele me aguentou. E a Paula, ela me acolheu, assim. E ela também estava numa época, no início da separação do Caetano, também ela refazendo as relações de amizade dela. Então a gente meio se encontrou. Outro dia eu falei, eu devo a Paula ter me tirado, assim, de um lugar que eu estava e ter me dado amigos. Eu passei a frequentar a casa da Paula. Ela foi muito importante. Eu tenho amigas da vida inteira. Eu tenho Débora Bloch, que é uma irmã, embora a gente não se veja tanto, mas quando liga, ela sabe exatamente o que eu estou falando e eu sei o que ela está falando. Eu tive 5 anos de parceria com a Andréa Beltrão, que foi incrível, assim, uma irmandade profissional e da vida. Então eu acho que tem, e ao mesmo tempo, os amigos vão enlouquecendo. Também eu estou descobrindo isso. Outro dia o meu irmão falou uma maravilhosa, ia para o sítio e tal, e alguém ia, outra pessoa ia, ele falou assim, não, eu aprendi que não dá para levar 3 alcoólatras ao mesmo tempo. O máximo que dá para levar... Tem que escolher. É 2 alcoólatras. É o limite. Porque as pessoas também elas vão virando o que elas são, com as neuroses delas, assim. Sim. Então, você também ama os seus amigos, mas você aguenta eles até um ponto, porque você também... E todos de uma vez também não. Todos de uma vez também não, mas assim, Paula Lavigne, com relação à questão da morte e de encontrar em amigos a sua família, ela foi uma mãe para mim. E o seu enteado, como ficou? Ficou bem. Ele tá bem. E aí ele fez um transplante experimental pela primeira vez no Brasil,
não era inteiramente, porque não tinha medula para ele, não se achava. Ele fez um transplante com a medula da mãe, não totalmente compatível, e virou protocolo no Einstein. Que incrível. E deu certo. Que bom. Mas foram 3 anos da vida de todos nós inacreditáveis, assim. Muito sofrimento. E como que você lida especificamente com o luto? Você fez, eu lembro de um livro seu que começava com uma crônica sobre a morte do seu pai. Como que você lida? Você escreve? Eu lidei com o luto nesse período muito, então eu me dei um pouco a chance de não pensar nele agora. Entendi. Olha, eu acho que ninguém sabe lidar com luto. Primeiro é isso, luto é uma coisa que é igual ficar dizendo como se separar e ficar sozinha e limpar. Eu lembro de uma coisa que aconteceu com meu pai, porque quando ele morreu, era algo assim, era quase libertador para ele uma hora. Era algo esperado. E eu fui vivendo. 2 anos depois da morte dele, um dia eu estava descendo um sinal de carro e passou um ônibus na frente, assim, cruzou na minha frente. E numa janela do ônibus tinha um rosto de um senhor que era igual ao meu pai. Nossa. E eu tive um gelo, assim, e eu comecei a chorar. E eu vi que eu estava ali, eu realizei. E é engraçado porque hoje em dia eu faço a Casa dos Budas Ditosos, que tem domingos, com quem eu tive uma relação, talvez a maior relação profissional de teatro que eu já tenha tido, e o João Ubaldo, que eram assim, quase que de certa maneira substituíram essa figura de pai, companheiro, parceiro na minha vida. Durante muito tempo, assim, eu tinha muito orgulho da minha amizade com os dois, e o Ubaldo, ele foi embora de um dia para o outro. Sim. E foi na época da adolescência minha, foi na época da minha maníaca, ali com 48 anos. E foi engraçado porque antes dele morrer, do nada, eu fui na casa do Ubaldo numa manhã e pedi para conversar com ele porque eu estava nesse período maníaco. E foi uma conversa maravilhosa e ele morreria naquela semana. Nossa. E o Domingos, como meu pai, teve um Parkinson longo. Então, quando o Domingos foi, era esperado. Mas até hoje, antes de entrar em cena nos Budas, eu acho que os 3 estão do outro lado da coxia comigo. Eu tenho uma sensação dos 3 muito forte. Eu não acredito. Eu acho que isso é uma projeção minha mesmo para fora. Não acho que é a alma de ninguém. Não. Mas é incrível como esses 3 caras são meus parceiros hoje. O seu pai, o Baldo e o Domingos. O meu pai, o Baldo e o Domingos. Todos da mesma geração, todos se conheciam. E até hoje eles me acompanham e eu gosto de voltar a fazer os Budas, porque é como estar com eles de novo. Que lindo. E você, que idade estão seus filhos agora? Um tem 24 e o outro vai fazer 16, dia 10 agora de abril. O Antônio que tem 16. Antônio tem 16 e o Joaquim tem 24. E os 2 ainda moram com você? Não, nenhum mora comigo mais. Menina, e como é que foi isso? É isso que eu queria te perguntar. Foi uma maravilha. O Joaquim, ele foi embora na Covid. Ele falou, tô ficando maluco aqui. Aí ele foi morar sozinho. E o Antônio, cara, ele conviveu muito com a gente. Talvez seja o filho que mais conviveu com o Andrucha em casa, assim. E a Covid, a gente foi pro sítio com a mamãe. Então a gente teve uma convivência de 2 anos. Grudados. Quando acabou, e o Antônio voltou para a escola, e a escola estava parada no tempo, assim. E o Antônio arrumou uma escola fora do país e ele foi embora, com 13 anos. Menina. Ele foi embora. Ele saiu de casa aos 13? Aos 13. E ele mora onde? Ele foi para uma escola interna, por livre e espontânea vontade. É uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. E eu acho que tem muito a ver com esse período que ele passou com a gente. Ele falou, deu desses artistas tudo aqui, ó. É muita gente com o nome Fernanda, deu pra mim essa galera aqui. Ele foi embora. E aí hoje em dia a gente se vê sempre, ele vem nas férias, a gente vai. E aí eu e Andrucha, ainda relativamente jovens, a gente voltou
E a gente rapidamente ocupou todos os lugares da casa. Eu não tive nenhuma sensação de ninho vazio, zero. Não teve? Não chorou? Não entrou em desespero? Não tentou segurar? Nada? Zero. Que ótimo. A gente criou 4. O Andrucha já tinha 2 e eu tive mais 2 com o Andrucha. Entendi. Era muita criança. Muita demanda. Então a gente se dedicou, eu me dediquei a eles, assim, eu fui mãe pra caramba. Eu fui daquela mãe que põe na bicicleta pra andar, leva nos museus, mostra o mundo. E foi ótimo quando eles foram embora, porque a pior coisa que eu acho é o contrário, aquele filho que fica em casa, que não sai, que não... Sim, que não foi preparado pra vida, né? É uma espécie de... Eu não sei, na verdade, se é a gente que prepara. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o cara vem ali com o negócio dele, que ele vai ou ele não vai. Também. E quando eles foram, é um alívio o filho que vai. Porque eu acho que eu tenho mais nervoso de filho que não vai. Pois é, então hoje, assim, me sinto super perto deles, não tenho... A gente super companheiro, a gente viaja junto, Antônio vem pra cá e... E eles têm o maior prazer de estar com você, né? Que é diferente de alguém que atura a mãe, que fica morando eternamente do lado, que não sei o quê. Reclamando. Pelo contrário, outro dia a Debbie me falou isso. Ela disse, filho, quando volta a morar com a gente adulto, é chatíssimo. Eu imagino. E ela tem toda a razão, porque eles ficam criticando a sua vida. Sendo que já são os passarinhos com asa. Já foi, né? Cara, voa, vai. Total. Fernanda, e tem uma coisa que é um clássico. Quando eu entrevisto o psicanalista, eles falam que é o grande clássico de um divã, que é o relacionamento filha-mulher com mãe. Que tem muita neurose, filha com pai, filho com pai, mas o filha com a mãe é onde pega. E acho que o Brasil tem essa sensação de que você e sua mãe é esse paraíso, que vocês se dão super bem, risadas e o tempo inteiro. Teve algum período que foi difícil? Gente, foi difícil em algum sentido o tempo todo, né? Porque eu tenho o mesmo nome dela. Sim. E durante anos eu fui fazer a mesma profissão que ela, que é uma espécie de suicídio. É muito parecida com ela, fisicamente. Muito parecida, e uma pessoa, minha mãe inteiramente, assim, mestra da profissão dela. Era uma coisa... A neurose já está estabelecida, né? Uma pessoa com o mesmo nome que vai fazer a mesma profissão que a mãe, é como... Então foi um longo processo meu, mas tinha uma coisa que era legal. A minha geração queria fazer teatro, não era uma coisa apenas ligada a ela. Tanto Debbie, Andréia, Malu, Cacau, todo mundo queria ser a Regina Casé, mais do que a mamãe. Então é claro que isso aí já está dado. Mas, ao mesmo tempo, ser colega de profissão da minha mãe é muito interessante, porque você convive com a pessoa no lugar onde ela não é mãe. E no caso da minha mãe, a minha mãe ela é uma workaholic e viciada em palco. O palco para minha mãe deu tudo a ela, deu a liberdade da vida dela. É uma menina de subúrbio, ia virar uma excelente secretária, não, eu acho o secretário maravilhoso, mas os horizontes da minha mãe, e o teatro pegou aquilo e expandiu os horizontes de uma menina de Madureira, do Rio de Janeiro. Para muito além, ela até hoje fala, Nanda, minha vida é uma coisa que não consigo nem explicar quando eu penso de onde eu vim. Então, eu acho que sempre teve diferenças, assim, eu até brinco com a história. A minha mãe é isso, ela era uma menina filha de operários do subúrbio, que foi fazer teatro com aquele alma de operária. E eu sou uma burguesa da Zona Sul. Então havia uma diferença de valores que muitas vezes a minha mãe não entendia o que era importante para mim. Eu sempre conto a história da Barbie, que ter uma Barbie na minha
minha infância, era uma coisa assim, aquilo tinha um significado muito grande, aquela boneca com peito, que não era a Suzy. Primeira vez que meus pais saíram do país, eles tinham 45 anos, nunca tinham saído, levaram os filhos juntos, nós fizemos uma viagem que eles fizeram o mundo em 45 dias, porque eles tinham ganho 2 passagens de um prêmio de teatro. Então nós fizemos uma viagem que em 45 dias nós visitamos toda a Europa, toda a Itália, Nova York, meu Deus, e a Disney. Nossa. Era um horror, era um horror. Quando chegou na Disney, a minha mãe, ela num daqueles motéis da Disney, ela ficou de cama. Claro. E eles diziam, só vamos comprar presente em Nova York. Quando chegou em Nova York, eu finalmente fui comprar a Barbie. E aí a minha mãe virou pra mim e disse assim, ué, Nanda, a gente não comprou uma Barbie pra sua prima? Leva o Ken. Você brincar com ela. E vocês brincam juntas. E eu falei assim, tá. Que dor. Tudo bem. E aquilo, quando eu voltei, a minha prima cortou o cabelo da Barbie, que a gente tinha em sociedade. E aí a mamãe, uma vez eu dei uma entrevista e eu contei isso, e eu já tinha 40 anos, e ela me deu uma Barbie de presente. Ai, que coisa mais linda. Então essa diferença entre a minha vida, a gente era socialmente diferente. Sim. Fui criada em escola experimental da Zona Sul carioca. Mamãe era do colégio público do subúrbio. E ao mesmo tempo eu tive que lidar na minha vida com, assim, colocar a mamãe numa dimensão humana. O meu irmão logo percebeu. O meu irmão, ele era muito mais atento a isso. Eu não, eu demorei a trazer a mamãe pra terra, assim. Como que ele percebeu? Ele te deu um toque? Não, foi no próximo processo de não achar que ela era perfeita. De vê-la como um ser humano que tem falha. Porque a vida inteira eu ouvi que a minha mãe era incrível, que a minha mãe era inteligentíssima, que a minha mãe era imperfeita. Tem uma hora que você vai botando a tua mãe na dimensão humana, assim, e é melhor. Até pra ela poder ser sua mãe também, né? Senão você não tem nem como tocar nessa mulher. Então isso tudo foi com os anos, assim. E o processo de virar colega dela de teatro foi um processo muito legal, assim, que a gente conquistou na vida. A gente fez algumas coisas juntas, todas muito interessantes, e que eu me aproximei da pessoa que ela é. Que lindo. Muito bonito ver você falando da sua mãe. Eu não sei se você já enfrentou alguma depressão pesada, mas com certeza, por você ser um ser humano, você já teve dias difíceis e tristes. Minha pergunta é, como é que foi pra você? Você já até contou essa história da Paula Lavigne. Mas essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu tenho uma filha de 6 anos e às vezes eu acordo bem deprimida. Como que era pra você quando você tinha seus filhos pequenos morando com você? Quando você acordava com aquela vontade de não fazer nada, deprimida, mas você tinha que passar o dia com aquelas crianças e fazer coisas e... Como que era isso pra você? Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, quando eu vejo um casal entrando no avião, carregando o carrinho, a bolsa, eu falo, graças a Deus que passou. Porque eu amei ser essa mãe. Ao mesmo tempo, foi um período que eu trabalhei muito. Eu fiz 5 anos de Tapas e Beijos, gravando violentamente no Projac, com o Joaquim com 8, 9 e o Antônio bebê. Todo o processo, assim... Você fica exausto e chega o fim de semana, tem a feira de ciência. E eu ia à feira de ciência. Você vai pro teatro em São Paulo e você leva e você vai ao catavento de tarde e à noite você vai pro teatro. Sim. Esse combo da mulher, mãe, profissional, esposa, é um combo desumano. A Andréa Beltrão dizia uma maravilhosa. A Andréa tem 3 filhos. Uma vez ela me disse, às vezes, Nanda, eu chego em casa da gravação e entro pela cozinha, pé ante pé, pra ninguém ver que eu cheguei. Eu já fiz isso. Porque
Ao mesmo tempo, é o seguinte, eu tinha tendências melancólicas na minha infância, adolescência. Depois eu fui me livrando disso, mas demorei muito tempo para me livrar disso. E quando vieram os filhos, você não tem tempo para esse tipo de melancolia meio vaidosa, é uma melancolia. Isso os filhos fazem bem. Eles te põem na real, mas é muito cansativo. O que mais menos do que a depressão, mas era o cansaço mesmo. Mãe de filho pequeno que trabalha, você fica cansada. Muito. Muito. E isso que hoje, quando eles foram embora, é incrível. Você acorda pro seu dia, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo na vida. É muito bom. Agora vou fazer 45 e eu já tive 2, talvez 3 Covids. E eu não sei se eu tô cansada, se eu tô exausta, se foram as Covids. Mas de um ano pra cá eu tô completamente desmemoriada, assim. Eu fico tentando lembrar nomes, lugares, frases, títulos, autores, e tá muito difícil. Aí eu fui no neurologista, falei isso pra ele me pediu lá pra fazer uns exames. E conversando com as minhas amigas, meus amigos da minha idade, eles estão com isso e a gente fica, é da nossa idade? É a Covid? A gente já era assim? Fica essa dúvida. E eu comecei a me pegar com pavor de chegar numa idade mais avançada, que não é agora, mas daqui 20, 30 anos, e ter uma perda de cognição profunda, assim. Eu hoje, esse é um dos maiores medos que eu tenho, porque eu vivo do que eu escrevo, eu preciso da minha cabeça para viver, né? E aí eu queria ouvir um pouco do que você tem medo. Essa questão da cabeça envelhecendo é uma coisa que você tem medo, já que você é essa pessoa das ideias, dos textos, das suas leituras? Eu tô numa idade assim que... eu tenho medo de ter um negócio... Você vai ficando com mais medo de morrer. Isso você vai. Sim. De ter alguma coisa agora, amanhã, todo ano você tem que fazer aqueles exames que mais novo você faz, sei lá, de quanto em quanto. Mas com a minha idade, você acaba, já tem que começar dali a pouco o próximo. Eles são muitos e você fica com medo de tirar 0 em algum exame, né? Parece um vestibular mórbido, assim. Vestibular moda. Eu me lembro quando eu entrei na menopausa, eu tive essa sensação. Fui no médico, ele disse que eu tinha tirado 0 nos hormônios. E eu tive uma sensação de morte, assim. E depois você aprende que durante um ano é meio esquisito mesmo, mas depois você nem lembra. Você volta a ser quem você é. Mas foi um período que eu pensei assim, mas quem serei eu daqui pra frente, sem meus hormônios? Você perde a disposição que você tinha, várias coisas. Eu tive coisa que eu nunca tive, insônia. Ali eu tive medo, assim, só que eu vi que depois eu recuperei. E atualmente eu tenho medo de ter um negócio sério. E minha mãe, que tá com 94... A gente conversa muito disso, né? Ela tá falando comigo, ela disse, olha, Nanda, a idade chega, a cabeça dela tá toda. Mas ela fala, você sente joelho, você sente... Ela diz, nome esquece, nome eu já não lembro, não vem nenhum. E aí ela fez exames e tal, a mulher diz, não, porque tem medo de Alzheimer, dessas coisas. Sim. Nada, não deu nada, mas é assim. Então, eu acho que a vida, você vai negociando, né, Tati? Com as perdas e com os ganhos. Mas você vai tendo medo de morrer. Aquilo que na adolescência você acha que jamais vai te acontecer, acontece, né? Sim. Eu tenho mais isso, assim. Eu tenho mais medo porque eu me sinto atualmente com muita potência. Eu abri muitas frentes na minha vida e consegui dar conta delas e aprendi o meu ritmo. Eu me sinto com muita potência. Eu tenho medo de tomar um susto. Isso eu tenho. O que te ameaça hoje? Eu não sei. Eu passei um susto ali quando o mundo mudou e eu vi que eu era de outro século. Demorei um tempo mal-humorada com esse mundo que não era o mundo como eu crescia. E depois eu aprendi que eu era uma pessoa do século passado, que eu tenho valores do século passado, dos quais eu não vou conseguir me livrar. Ao mesmo tempo, eu me eduquei para esse mundo de agora, que tem várias coisas ótimas do mundo de hoje, que realmente eram insuportáveis no século passado. Cara, eu cresci nos anos 70. É muito difícil explicar para alguém
o que era os anos 70, o que era o dizer croquetes. É muito difícil explicar para alguém que a ideia da sexualidade fluida não nasceu hoje. De que isso já existia há muito tempo, de que você não é esse dinossauro que não sabe. Isso tudo me irrita, assim. Essa prepotência, né? Que é da juventude, toda a juventude acha que inventou a pólvora. E provavelmente eu fui assim para a geração anterior à minha. Anterior. Então eu não tenho, isso não me ameaça, mas eu tive que aprender a ouvir e calar e falar com propriedade, entendendo o outro lado também. Então isso não me ameaça. O mundo hoje, eu não me sinto... Quer dizer, não me ameaça. Eu voltei a ter medo do mundo acabar, né? Sim. Eu cresci com medo do botão vermelho da Guerra Fria e voltei a ele. Eu tenho medo do mundo que os meus filhos vão viver. Eu tenho medo de algo assim grave acontecer no mundo. Eu sinto o mundo caminhando para um estado belicoso. Sim, é bomba atômica, é fascismo. E uma pulsão de morte, assim, que o Freud cunhou na Primeira Guerra Mundial. Sim. Vindo de uma Viena que estava explodindo de ideias, de modernidade, de tudo, e aquilo acabou. Eu sinto o mundo assim hoje em dia. Isso hoje em dia me ameaça, assim. Eu tenho medo do Putin ter um problema de saúde e querer que o mundo acabe com ele, atualmente. Sim, já que ele tá indo, que vá todo mundo, né? Já que ele tá indo, que vá todo mundo junto. Essas coisas E eu sinto o mundo desejando isso. Eu tô lendo agora a biografia dos Rothschild, e eu tô no fim do século XIX, e toda a Primeira e a Segunda Guerra tá se armando ali. Já no fim do século XIX. É um pouco como eu sinto a gente... Eu acho muito difícil o mundo não desarmar essa bomba. Eu sinto uma vontade de morte muito grande, que me preocupa. Sim. Tá rolando mesmo uma vibe pulsão de morte. E é o que a gente falou daquele filme Zona de Interesse, da Segunda Guerra, do nazismo, que a gente sai do cinema, e inclusive foi o discurso do diretor quando ele ganha o filme internacional no Oscar. Aquilo é mais atual do que a gente pensa. Primeiro porque não faz tanto tempo assim que aconteceu o Holocausto, e depois porque a gente continua imersa nessa energia. E mais porque eu acho que a desigualdade do mundo aumentou. Eu sinto que hoje as pessoas... Existe uma sensação não mais escondida de que... E se a gente só se livrar dessa miséria? E se for lá e jogar uma bomba nessa miséria e sumir com essa miséria da minha frente? E resolver matando muita gente, dar uma limpada. Eu sinto esse desejo, assim, e às vezes até manifestado. Há um desejo de que entra e mata. Sim. Mata um monte que isso vai parar. Isso eu sinto muito. E isso me preocupa, assim, no Brasil, no mundo. Sim, a gente vê esse espírito desde limpeza étnica até luta de classes e Cracolândia, comerciante na Cracolândia, em todos os níveis. Sim, concordo com você. Desaparece, tira isso da minha frente, sim, porque isso não tem solução. Sim, e eu vou garantir o meu aqui. É, bem neoliberalismo, né? Chegou nisso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que quando se fala isso, existe uma espécie que também a gente tem que tomar cuidado. Uma espécie de essas pessoas nojentas que querem isso. Sim. Ao mesmo tempo existe nessas pessoas um desespero real de não aguentar mais, eu não sei se a gente também resolve isso dizendo são pessoas horrendas. Completamente diferente de mim, tá lá fora, esse horror todo tá lá fora. De mim, que não tem nada a ver, eu sou boa, eu entendo direitos humanos, mas isso que eu fico, sabe, somos todos, você falou aquilo um pouco, aquela mulher do jardim ali, do Zona de Interesse. A gente vive um pouco como ela, por isso que é uma porrada esse filme, né? Claro, a gente não tá em Auschwitz fazendo que nada tá acontecendo, a gente é completamente diferente, mas ao mesmo tempo a gente tá no nosso cercadinho e lá embaixo o pau tá comendo, né? E eu também não defendo entrar e matar esses pobres todos, eu não acho, claro, bandido bom é bandido morto, mas ao mesmo tempo eu não sei o que fazer com a violência, então isso é algo que me ameaça hoje. O mundo me ameaça hoje.
Você se culpa pelos livros que ainda não leu, os assuntos que ainda não sabe? Você tem essa angústia ainda? Não, eu não li tanta coisa. Eu não vou dar conta de tanta coisa. Então eu sou bem focada, assim. Agora eu vou nisso. Aí eu vou perseguindo aquele assunto até eu esgotar ele. Mas eu sei que eu fico impressionada, pessoas que leram tudo. Eu não consigo nem ter esse tempo. Eu não sou rápida para ler, mas eu sou focada. Então eu insisto, mas eu não tenho mais essa. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu tô abandonando um pouco. E na maior parte do tempo eu me sinto ignorante. Eu me sinto uma pessoa muito ignorante. Eu amava aquele programa que você fez. O Minha Estupidez? Minha Estupidez. Aquilo era tão bom que você ia conversar com uma pessoa de algum assunto que você não tinha ideia. Não era uma expert, e aquilo era tão bom, era tão interessante, e esse nome também, eu achava muito, era muito assumir assim, não vou dar conta de saber tudo. Eu amo aquele programa. Eu também amo. E eu vi que o quanto, para entrevistar qualquer pessoa, você tinha que ler muito. Então, me ajudou. E outra coisa que me ajuda muito, meu filho faz filosofia, o mais velho, o Joaquim. E eu nunca fiz faculdade. E o Joaquim não, ele foi fazer filosofia, faz lógica. E hoje ele me ensina muito, assim, do mundo acadêmico, do que o mundo acadêmico pensa. Foi uma espécie de extensão de chip, sabe? Eu criei um filho que me ajuda a traduzir umas coisas pra mim, assim. Muito bom. Ele me explica o Kant, ele me explica o Wittgenstein, ele me dá uns trechos pra eu ler. Ixi, eu tô parada no Hegel ainda. Não, Hegel nem cheguei. Preciso do seu filho também. Os livros do Penrose, mas ele me dá umas coisas assim que eu consiga. E quando eu não consigo, ele me ajuda. Nossa, eu adoraria fazer uma faculdade de filosofia agora. Eu fui estudar marketing, porque precisa ganhar dinheiro, porque na época a moda era marketing. Se eu pudesse escolher hoje, eu ia fazer ou ciências sociais ou filosofia, porque são faculdades que preparam a gente pra vida, né? Exatamente. Enfim, mas eu precisava ser preparada pra ganhar dinheiro. Eu fui também. vender caipirinha em pó. Ô Nanda, o que você faz pra ficar forte hoje? Forte fisicamente mesmo. O que você faz? Toma whey, malha todo dia, porque você tá musculosa. É o seguinte, eu não malhava, né? Aos 22 anos eu só fazia regime. E um namorado meu virou pra mim e disse: Nanda, não adianta, você tem que fazer algum esporte. Isso, por exemplo, minha mãe tem pena de quem faz ginástica. Ela tem uma teoria de que a pessoa que corre vai ficando com o rosto em estado de pânico, porque a única hora que você corre na natureza era pra correr do leão na selva. Sim. Então você vai adquirindo aquela cara. E aí, isso na minha casa não existia. Esporte, minha casa era toda cabeça. Com 22 anos, eu entrei numa aula do Paulinho Cintura. Aquele... Eu lembro. Lembra? Eu comecei um longo processo, assim, de descobrir o que eu gostava. É difícil. Aí eu sozinha aprendi a correr, entrei na yoga, fiz capoeira, eu fiz taekwondo quando eu estava em Nova York. Nossa, eu lembro da Vani, nossa senhora, era um corpo muito saradão. Mas aí eu emagreci muito, porque eu tive uma separação traumática, e a Vani era logo depois disso, mas... O que eu faço? Desde então, yoga muito. Musculação, porque com a idade não adianta. Teve uma época que eu corria muito. Depois, você vai vendo que correr, tua estatura vai sofrer. Então, eu diminuí muito de correr. E atualmente, por exemplo, aí eu fiz muito tempo de pilates para core, para barriga. Isso recentemente, mas isso eu já tinha feito a Iyengar, Ashtanga pra caramba. Atualmente eu faço com o Chico Salgado musculação e boxe. O Chico Salgado, ele tá em todas as casas, eu acompanho. Mas o Chico é excelente. O Chico, ele é objetivo. Uhum. E o Chico me botou pra subir escada. Muito bom. Então eu moro no 13º andar e eu ponho um podcast no ouvido e vou fazendo minhas escadas, depois eu malho com ele, alterno com yoga. Eu malho assim uns 5 dias por semana, eu tento malhar. Mas, por exemplo, ano passado eu fiz o filme do Walter, eu
malhei super pouco, porque eu filmei o tempo todo, e eu fiz um regimão que eu não fazia há um tempão, eu perdi 8 quilos pra fazer a Eunice, e aí eu continuei magra agora, depois. E fui numa nutricionista, que aí eu tomei whey, atualmente eu tomo whey de manhã, e tomo umas vitaminas lá que ela mandou, mas não sei se funciona ou não. Creatina, mas não sei se funciona. É a primeira vez que eu fiz isso na vida. Quando você vê uma menina de 20 anos na praia e pensa, nossa, viva a sororidade, viva a irmandade, o feminismo, mas vai se ferrar esse colágeno dos infernos dessa moça. Você tem essa mixed feelings, assim? Eu tinha mais isso quando eu tinha 15. Quando eu tinha Sério? 15 eu olhava, claro, com 14 anos, porque hoje eu tô muito melhor do que eu tava aos 15. Que interessante. E hoje em dia eu acho que tudo bem. Muito mais. Eu não sabia como é que fazia pra parecer a Cristine. Quem que era a Cristine? Que Cristine? A Cristine era da minha sala, era a menina mais gostosa da minha sala. Ah, entendi. E ela fazia ginástica olímpica, vôlei, e ela num biquíni era uma coisa assim. E era uma época que não tinha muito essa coisa de você moldar o teu corpo. Ou você vinha direito, ou você estava perdida. Hoje em dia não tenho isso, não. E como você lida com dinheiro? Essa é uma pergunta também que me interessa, porque eu sou muito errada com dinheiro. Tudo que eu ganho eu torro, eu não consigo guardar. Como que é? Porque eu acho que isso é um negócio legal para quem tá ouvindo a gente também, as mulheres. Olha, eu fui criada pela minha mãe e eles tinham muito pouco dinheiro, né? Eles cresceram fazendo teatro, tudo que eles ganhavam, eles trabalhavam na televisão para pagar a vida deles no teatro. Com umas montagens tipo Mambembe com 80 atores, cenário descendo e subindo do Jane Rato, e eles pagavam isso dobrando, fazendo televisão. E tiveram dívidas horrendas que eles contraíam no banco. Então eu cresci com a minha mãe dizendo que, assim, por exemplo, eles faziam um sucesso com uma peça, e aí a vida melhorava um pouco de dinheiro, ela acordava e dizia assim, isso não é normal, viu? Não é, isso não é. A qualquer hora nós podemos ter uma crise. Então a mamãe, ela é meio Cassandra, ela é catastrofista, eu herdei isso dela. O Andrucha, ele me ensinou muito, assim, a usufruir da vida também. Eu era o contrário. Você guardava dinheiro? Guardar com medo, porque eu cresci ouvindo que aquilo não era normal. Que a qualquer hora isso pode mudar e a vida não é assim. Só que você vai tendo filho, cara, você vai tendo uma estrutura que vai dando medo. Sim. Filho em escola, tua vida mesmo, vai ficando um pouco apavorante o quanto você tem que trabalhar para sustentar a tua vida. Então eu não sou perdulária de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo, a vida mesmo, a base da vida custa. Sim, muito. E você tá conseguindo, Tati? Não, eu tô toda cagada. Eu ganhei dinheiro num período que eu tava fazendo muita coisa. Comprei meu apartamento, comprei o apartamento que minha mãe mora, e escola da Rita, e me separei. Tive também que pagar. Você se separa, você sobra com todos os gastos da casa pra você, né? Eu tive isso. E aí a Globo demitiu. A Globo sobraram 3 pessoas lá só. Você tá lá, né? Não, eu fui demitida. Então, eu também fui. Sobrou William Bonner e sei lá. Mas tá certo também, porque a Globo não tem como manter a estrutura que eles mantinham. Tá certíssimo. Ao mesmo tempo, eu nunca tive medo disso, porque eu cresci assim, sem contrato. Ter contrato pra mim era raríssimo, porque eu tive eu fiz novela em 86 e eu dei defeito, eu odiei. E eu levei uma geladeira de 20 anos. Meu Deus do céu. Que só voltou nos normais. Porque o Luiz me quis muito. Então, nesse período, eu aprendi a me virar em 1000. Quando acabou os normais, eu achei que ia rolar um contrato. Mas eu vi que o contrato era pra novela. E aí eu também não quis de novo. Eu ainda não tinha segurança. Aí eu fui fazer os Budas. Fui fazer Casa de Areia. Demorou 7, 8 anos pra vir o Tapas e Beijos, que aí foi quando eu tive um contrato. Então também quando acabou,
eu aprendi a me virar. Você já estava acostumada? Já tinha feito... Eu também. Esse pedaço que você fala da casa própria, dos filhos... se bem que filho é um gasto, assim, pro resto da vida. Sim. Mas a separação que você tem que segurar a tua casa... Eu já tinha passado por algumas dessa e estava mais tranquila, assim. Você tirar a segurança do teu emprego na hora que você tá correndo atrás da tua casa é uma hora difícil mesmo. Não, é puxado, é difícil. Mas eu passei por uma coisa parecida. Eu também não acostumei a fazer novela. Eu escrevi 2 novelas pra Globo como colaboradora, não curti. Também recebi uma geladona ali. Mas, bem ou mal, eu fiquei contratada por 12 anos. Só que, no paralelo, eu nunca parei. Eu lançava livro, peça de teatro, trabalhava pra Folha, pro UOL, eu nunca parei. Então, quando acabou, foi um baque, porque, enfim, era um contrato ali. Mas eu já tô aqui me levantando. Mas eu tenho um lado maníaco, a gente que tava falando de você se sentir quando você lançou seu livro aos 48 um pouco maníaca. Eu tenho esse lado e quando ele vem muito forte, eu gasto muito dinheiro. Então, eu tô trabalhando muito isso na análise. Agora, pra gente encerrar, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você vê um seriado, um filme, sei lá, descabelada, exausta, deitadona no sofá, na cama, com seu marido, sexta-noite. Você acha que é o sonho de toda mulher que lá pros 18, 19, 20 acreditou que isso não combinava com ser livre e rebelde? Não sei, eu nunca tive o sonho de ser livre e rebelde. Talvez eu tenha ali nos anos 80, né, que todo mundo era meio punk. Eu passei 15 anos viajando, porque eu ganhei aquele prêmio em Cannes. E aí eu comecei a ser chamada para festival na Índia, festival na França, festival no Japão. Então eu passei uns 15 anos vivendo loucamente na vida, fazendo filme de locação no Xingu. Era uma vida muito aventureira, assim. Então quando eu... Hoje em dia, deito no sofá com a Andrucha para ver um filme. Eu acho uma coisa extraordinária, assim. Porque eu vivi a minha rebeldia. Eu nunca fui rebelde, na verdade. Eu sempre fui uma moça bem comportada. Sim, mas aproveitou e curtiu. Curtiu muito. Mas eu tive essa vida nômade, muito tempo. E o Andrucha também viveu loucamente. Então... Hoje, eu acho revolucionário estar num sofá descabelada. É isso aí, é revolucionário. É isso aí. Falou tudo. Revolucionário. Muito bom. Acho muito cansativo a modernidade, sabe? Eu tenho pena de quem se acha moderno. Isso eu tenho quase desprezo. Juro. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho umas pessoas tão cansativas. Eu nunca tive essa pretensão. Não, essa é a melhor frase, é revolucionário. Tá deitadona no sofá vendo um seriado com o seu amor. É muito revolucionário mesmo. Pior ainda, outro dia eu tava aqui sozinha, vendo Descabelada, e eu assisti de novo o Falcão Maltês. Eita, filme revolucionário, sabe? Sensacional. Eu olhei aquilo e falei, cara, tem nada mais revolucionário do que isso aí. Fernanda, acabou. Você é um arraso. Você é maravilhosa. Querida. Você foi... Tô muito feliz. Espero que dê ibope, hein? Não, vai dar muito ibope. Muito obrigada, Nanda. Você obrigada, é um arraso. Tati. Eu adoro você. Você que obrigada, um beijo. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.